Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, espero que vocês estejam me vendo bem, tá? É que meu triplex quebrou hoje, aquele que eu usava para colocar o celular, então estou só apoiando o celular sobre bancos, tá? Espero que dê para vocês verem bem. Tá vendo? É só custo o canal no YouTube. O YouTube, o algoritmo tá ruim, não pago bastante nem para você comprar um equipamento melhor. Por isso que eu ando chateado com o algoritmo. Mas vamos lá. Uma pessoa perguntou para mim, pessoal, aqui nos comentários, acerca de Mateus 24:30. Eu já tinha falado de Mateus 24:27 no outro vídeo, que fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e grande glória. Tá? Então o que acontece? A pessoa perguntou se esse sinal do Filho do Homem era o mesmo sinal lá que Joséfo menciona. Para quem não sabe, eu já mostrei aqui em vídeos antigos do canal, Flávio Joséfo ele fala que foi visto sobre o templo de Jerusalém um sinal que parecia em forma de espada, e a espada lembra uma cruz, é assim, ó. E que ficou um ano inteiro sobre o templo de Jerusalém. Então alguns acham que esse sinal de Joséfo seria o cumprimento de Mateus 24. Mas tem alguns probleminhas aí, pessoal. Primeiro que alguns acham que Mateus 24 usou Joséfo como base. Então Mateus 24 pode ser usado posteriormente para dar a entender que Jesus estava profetizando a queda de Jerusalém. Tá? Esse é o primeiro problema. O segundo problema: se tivesse tido um sinal dessa magnitude, uma cruz ou uma espada, em cima do templo de Jerusalém durante um ano inteiro, ninguém mais teria visto? Filo de Alexandria, que também era contemporânea dos acontecimentos, não viu? Os judeus mesmos, que já escreviam naquela época, já tinham os princípios do Talmud, ali, seus escritos, eles não teriam visto esse sinal tão miraculoso ali sobre o templo? Então eu acho que Joséfo ali talvez tenha sido usado só para um respaldar o outro, tá? Porque realmente seria muito improvável ter um sinal dessa magnitude e só uma pessoa ver, só Flávio Joséfo. Então eu acho meio improvável. Agora eu vou explicar para vocês o que eu acho mais provável desse sinal do Filho do Homem, tá? A palavra aqui, sinal, pessoal, é semeion em grego. Ou semeion. Semeio significa, pessoal, em grego, algo que é sobrenatural, algo que é fantástico, algo que chama atenção, por isso que é um sinal. Por exemplo, os cristãos entendem que Maria ficou grávida virgem, e eles usam Isaías para respaldar isso. Eis que o mesmo Deus vos dará um sinal, um semeion, que é algo sobrenatural, porque uma pessoa virgem não tem como engravidar, né? Seria a partogênese, não teria como. Então isso seria um sinal, é algo sobrenatural. Imagina que de repente aparece no meio do Rio de Janeiro a pirâmide de Quéops do Egito. Seria algo sobrenatural. Então isso seria um sinal, um acontecimento que não é natural. Então é um sinal para mostrar que a ação veio de Deus. Vamos lá, tá vendo? Isso aqui foi uma ação que veio de Deus. Agora, dentro do contexto aqui, Jesus está falando também da queda de Jerusalém. Porque ele fala assim, ó: todas as tribos da terra se baterão, ou lamentarão. As tribos da terra é a tribo dos judeus, são as 12 tribos de Israel. E vir sobre as nuvens, eu já expliquei em vários vídeos que isso aqui é uma figura de linguagem para vir em juízo. Vocês podem ver Isaías 19:1. E Deus cavalgou numa nuvem contra o Egito, quer dizer que Deus estava julgando o Egito. Vocês podem ver, por exemplo, Gog, lá em Ezequiel 28, que ele fala: eis que Gog virá como uma nuvem sobre Israel. Quer dizer que Gog ia vir trazendo destruição sobre Israel. Então vir nas nuvens é um eufemismo para destruição, porque os povos antigos, eles viam a chuva, aquela tempestade, e a tempestade destruía tudo, desde casas, colheitas, tudo. Então eles usavam essa figura de linguagem, vir nas nuvens, tá? Então aqui Jesus está falando que quando ele viesse, haveria também no céu o sinal do Filho do Homem. Mas, em Mateus 16:1, ou Mateus 12, 39 e 40, vamos dar uma lidinha. Eu vou ler Mateus 12, tá? Que o 16 é só um repeteco, mas é mais insuficiente. Jesus fala assim, ó. Versículo 38. Nisso alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, queremos ver um sinal feito por ti. E algumas bíblias até colocam um sinal no céu, tá? Mas aqui acho que é só um sinal mesmo. Ele respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que Jesus está falando? Que para aquela geração só seria dado
o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim como Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então esse sinal que seria dado para aquela geração seria uma ressurreição. A ressurreição de Jesus seria um sinal, porque alguém voltar à vida é algo sobrenatural. Ei, você viu aquele Jesus que morreu? Cara, ele voltou à vida. Então isso seria algo sobrenatural bastante. Poderia ser esse sinal que Jesus falou aqui em Mateus 24. Perfeitamente. Tanto que logo depois da ressurreição dele, no ano 70, ele veio sobre as nuvens, né? Jerusalém caiu. Aí, agora algumas pessoas podem estar pensando, mas Ronaldo, ele falou que o sinal seria no céu. Como é que fica então a ressurreição de Jesus se o sinal seria no céu? Bom, em Apocalipse, o autor ele vê 3 coisas no céu. Ele vê uma mulher que dá luz a um filho, que seria no caso uma referência ao nascimento de Jesus. Ele vê um dragão. Os cristãos pensam que é Satanás, mas aqui é uma referência ao Império Romano, que eu já tenho vídeo sobre isso. E ele vê uma cidade, que é a Nova Jerusalém, no céu. Os cristãos, eles tomam isso daqui como uma referência ao nascimento de Jesus. Eles acham que isso aqui é só uma metáfora, uma simbologia. A cidade também, eles acham que é uma metáfora, uma simbologia para uma Nova Jerusalém, seria os gentios, uma nova aliança. Já expliquei isso aqui no canal. Agora, isso daqui eles tomam como literal, o dragão. Como se tivesse um diabo lá em cima fazendo uma rebeldia com Deus. Por que dos 3 sinais, 2 seriam simbólicos e um literal? Faz sentido para vocês? Não. Porque na literatura apocalíptica, os 3 sinais são simbólicos. A mulher aqui representa Israel, que deu à luz ao Messias. A cidade representa a nova aliança. Eu já expliquei, vocês podem ver em Gálatas, que Paulo fala de 2 Jerusalém. E uma Jerusalém já estava presente na época do Paulo, é a nova aliança. Paulo ainda fala assim, o que entende por alegoria? Pois uma é filha da serva e a outra é filha de Agar, não sei o quê. Nós somos filhas da livre. Então ele fala que a nova Jerusalém representa os cristãos que são livres. É uma simbologia. E o dragão representa aqui o Império Romano, como eu já mostrei aqui no vídeo. Ele tem até um paralelo do capítulo 12 com o capítulo 13. Tá? Vocês podem ver na sua Bíblia. E onde que João vê essas 3 coisas? Ele vê no céu. E como João chama essas visões dele no céu? Ele usa esse mesmo termo aqui, ó, um sinal. Quer ver? Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês verem. Apocalipse. Aqui, Apocalipse. Apocalipse 12. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com sol, tendo a lua sobre os pés e uma cabeça com uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher estava literalmente no céu, pessoal? Porque a mulher eu já provei para vocês aqui, que é um símbolo de Israel, tá? Vocês podem ver lá desde o sonho de Jacó, tudo, que ele sonha com o sol, com a lua, as 12 tribos. Então isso aqui é uma referência a Israel. Israel estava fisicamente no céu? Não. Então estar no céu aqui é uma simbologia, que eu também já expliquei aqui no canal, que significa poder. Basicamente isso. Por exemplo, Ezequiel, quando ele fala no capítulo 31 do faraó do Egito, ele fala que o faraó do Egito estava no Éden, que ele era mais formoso que as árvores do Éden, que ele estava no céu, como se ele estivesse no céu. Mas o faraó nunca esteve no céu, porque isso daqui é só uma simbologia. Daniel fala assim, o rei mau, que é Antíoco Epífanes, se engrandeceu até contra as estrelas do céu. Do que Daniel está falando? Dos justos. Que o mesmo Daniel fala que os justos são como estrelas do céu. Ou no caso dos israelitas, né, por causa do sonho lá de Jacó. Então sempre é referência a poder. Então quando Jesus fala que aqui vai ter um sinal no céu, não é literalmente no céu, como naquela narrativa de José. O que ele está dizendo é que era um sinal sobrenatural de força, poder. Os israelitas iam ver a força e o poder que ia acontecer em Israel, e aí eles iam se lamentar. As tribos de Israel, no caso as 12 tribos, por isso que o autor usa o termo, as tribos da terra se lamentarão por causa disso. E o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus? Jerusalém foi destruída, e vai cair um pé d'água aqui. Jerusalém foi destruída e foi invadida pelos romanos, exatamente no contexto de Mateus 24, que eu já expliquei. Tudo dentro daquela geração, até o ano 70, que foi quando o templo caiu. Então quando Jesus fala que haverá um sinal no céu, tem essas 2 hipóteses. Pode ser ou a ressurreição dele, que era um sinal para aquela geração ver que ele foi enviado por Deus como profeta, ou pode ser a própria invasão de Jerusalém, quando os romanos destroem Jerusalém, porque eles iam entender que aquilo que Jesus falava era verdade, que eles iam ser destruídos, que Deus ia vir em juízo sobre eles, usando uma nação estrangeira, tá? Então, vocês podem tomar tanto um quanto o outro, a ressurreição ou a própria destruição de Jerusalém. E vereis no céu o sinal do Filho do Homem. E só para finalizar o vídeo, que agora está começando a trovejar aqui, pessoal, vou até parar que não vai ficar com muito barulho.
Bart Ehrman, ele chegou a ter um entendimento, num dos livros dele, de que esse filho do homem aqui podia não ser nem Jesus, tá? Originalmente. Ele acha que o filho do homem poderia ser Tito e Vespasiano, concordando inclusive com Joséfo, né? Que Joséfo achava que eles seriam os dois reis estrangeiros que iriam invadir Jerusalém. Então Joséfo acha que Jesus não estaria falando nem dele, ele estaria falando dos romanos, ó. Quando vier, o filho do homem vier, ele vai trazer juízo aqui sobre vocês. Então Jesus podia estar falando de um rei estrangeiro, e depois os escribas foram adaptando os textos e acabou virando o próprio Jesus aqui. Mas no caso, Jesus seria só um instrumento da ação. Ele não ia ser um instrumento da ação, ele ia ser o causador da ação, mas o instrumento seria o Império Romano. Tá? Então, o Bart Ehrman, recomendo que leiam também os livros dele, ele aborda essa hipótese de que Jesus estivesse falando de um rei estrangeiro, assim como Flávio Joséfo. Tá bom? Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um likezinho aí, tá? Comente o que acharam, isso aí ajuda a aumentar a atividade, é engajamento, pessoal. Eu não peço dinheiro nesse canal, olha o tanto de coisa que eu ensino aqui direto, eu não peço um centavo para ninguém. Só um like, que o like não custa nada, dá uma atualizada na página também não custa nada, porque o YouTube remove likes. Eu sei que tem gente que dá like e depois o like some, também não é maldade da pessoa, é que o algoritmo do YouTube tem essa porcaria. Mas quanto mais vocês derem like, comentar, der engajamento, mais o YouTube aumenta o alcance do vídeo. Então é uma forma de me ajudar e não precisa de dinheiro, é uma forma gratuita de ajudar, tá bom? Espero aí que tenham gostado e tenha dado para entender. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.